Queridos irmãos, é um prazer poder me dirigir a vocês mais uma vez. Nós vamos meditar mais um texto das Escrituras Sagradas e agora em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Eu vou ler apenas um versículo deste capítulo, um versículo muito conhecido de todos nós, o versículo de número 31. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está ensinando a igreja de Corinto, orientando a igreja de Corinto como proceder diante da liberdade cristã. O tema que vem desde o capítulo 8 é sobre a liberdade cristã. E Paulo, ele trata de um assunto específico e é por isso que ele vai usar então a figura da comida e da bebida no versículo de número 31. Ele então diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui, o principal objetivo de Paulo, então, é mostrar a necessidade do crente de fazer tudo para a glória de Deus. Assim ele conclui, então, o seu pensamento, o ensinamento acerca da liberdade cristã. Para Paulo, quer a gente faça alguma coisa, quer a gente deixe de fazer alguma coisa, temos que fazer tudo para a glória de Deus. E eu queria fazer uma aplicação a esse texto, ou a partir desse texto para todos nós, em tempos de isolamento social. Eu quero dizer, meus irmãos, que este período de isolamento social e os efeitos deste vírus, deste novo coronavírus, tem feito o ser humano entender uma coisa preciosa, e em especial nós cristãos também, de que nós podemos muito bem continuar vivendo sem as coisas. Nós às vezes estamos reclamando, né? Não aguento mais ficar dentro de casa, não aguento mais esse isolamento, não aguento mais não poder frequentar lugares e até a própria igreja. Mas este tempo tem nos ensinado, meus irmãos, que o ser humano ele pode viver mesmo sem essas coisas. O ser humano pode viver sem frequentar restaurantes, o ser humano pode viver sem frequentar outros ambientes, mesmo ficando em casa. E esse período tem nos ensinado que a única coisa que o ser humano não pode viver é sem Deus. Deus é o ser mais importante para as nossas vidas, porque é através de Deus e foi através de Deus que nós, então, viemos à existência. Foi através de Deus e é por causa da decisão de Deus em ter nos criado e criado todas as coisas, que todas as coisas existem. É por isso que o Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu queria rapidamente, meus irmãos, meditar neste texto e nesta proposta e nesse ensinamento bíblico do que é viver para a glória de Deus, fazendo um questionamento, uma pergunta, né? Por que e para que existe o homem, né? E as Escrituras nos ensinam, meus irmãos, que o homem ele existe para a glória de Deus. Em Isaías capítulo 43, versículo 7, diz lá que Deus nos criou para a sua própria glória. Deus nos criou para a sua própria glória e é por isso que ele nos ensina a então vivermos assim para a glória de Deus. O nosso breve catecismo também nos ensina isso, né? Que o fim principal do homem é viver para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, todos nós precisamos e devemos em algum momento aprender a viver para a glória de Deus. Eu penso que o tempo que nós estamos vivendo agora deve nos ensinar, devemos aprender
então este conceito glorioso, bíblico, de viver para a glória de Deus. E como é que a gente então aprende isso, meus irmãos? Na prática, a gente aprende então que viver para a glória de Deus é descobrir que eu e você, nós não dependemos das coisas. Você não depende daquilo que está à sua volta. Você e eu dependemos de Deus. Porque quando as coisas elas nos são tiradas, como estão sendo tiradas de nós, a gente continua existindo. Mas quando Deus ele não está presente, nós deixamos de existir. A presença de Deus é a razão por que nós existimos. Nós existimos porque Deus ele nos criou. E a Bíblia, meus irmãos, ela diz que devemos temer a Deus e dar a glória devida a Ele. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, viver significa viver para um propósito específico e viver para a glória de Deus, meus irmãos. Quando o homem ele muda então o foco da glória de Deus e ele toma um rumo ou um curso diferente do original, daquilo que Deus ele sempre determinou para o ser humano, para as suas criaturas, então o homem ele perde o sentido da sua existência. É por isso que lá em Romanos capítulo 3, versículo 17, diz que o homem ele desconheceu o caminho da paz. Ele perdeu, quando ele abandona a glória de Deus, despreza a glória de Deus, ele então passa a desconhecer o caminho da paz e passa então a identificar as coisas como sendo a razão da sua existência, né? Quantas pessoas não costumam dizer: eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem aquilo, e agora estão percebendo que conseguem sim, conseguem viver mesmo não podendo circular à vontade nas praças, nas ruas, nas lojas, nos shopping centers, podem e continuam vivendo como estão, mesmo dentro de casa, porque a razão da nossa existência ela está em Deus. É por isso que o Senhor Jesus, em João capítulo 7, no versículo de número 18, ele disse que quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus diz então que quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Essa declaração de Jesus nos mostra que viver, então, meus irmãos, independente de Deus, nos faz cometer injustiças. Também no capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus ele explica a razão por que alguns judeus, mesmo tendo crido em Jesus, não conseguiram ou não tiveram a coragem de segui-lo e de servi-lo, né? E ele diz a razão. Lá no capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 43, ele diz assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As pessoas, meus irmãos, elas tentam viver uma vida à parte da glória de Deus, da presença de Deus, amando mais a glória dos homens, e por isso elas não têm paz, por isso elas não encontram alegria, por isso elas não encontram satisfação pela vida. Quando nós desviamos o foco, quando nós então passamos a desconhecer o caminho da paz, isto é sinal de que desviamos a nossa atenção, desviamos o nosso caminhar do caminho
da glória de Deus, meus irmãos. Viver para a glória de Deus é viver tomando decisões não que nos agrade, mas decisões que agrade a Deus. Por isso, negar a si mesmo, não fazer a nossa própria vontade, faz parte então do processo de viver para a glória de Deus. João Calvino, comentando um texto que está no livro de Isaías, ele disse assim: Deus deseja que a sua glória seja manifesta no seu povo. Como você pode viver esse período de isolamento social com muitas restrições como estamos vivendo, para a glória de Deus? Quando nós descobrimos, meus irmãos, que o objetivo supremo e principal do homem não é fazer a sua própria vontade, não é fazer o que lhe agrada, é fazer a vontade de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo e dizer também que quer estejamos em casa, quer não, façamos tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Faça tudo para que Deus seja glorificado em suas ações, em seus pensamentos e em suas palavras. Que assim seja, meus irmãos, em nome de Jesus. Deixe-me orar por vocês. Senhor, abençoa os teus servos que me ouvem nesse momento. Ó Deus, ensina-nos a viver para a tua glória, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a buscar a tua glória, fazendo a tua vontade. O Senhor Jesus nos ensinou em João capítulo 15 que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Senhor, nos ensina a te amar, obedecendo os teus mandamentos. Nos ensina a viver para a tua glória, Senhor, mesmo em confinamento, mesmo em casa, mesmo com todas as restrições, porque a nossa liberdade, Senhor, ela não está naquilo que podemos fazer, mas está naquilo que fazemos para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nesse dia.